E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter visto por aí que saiu o edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma excelente oportunidade para quem estuda para a área administrativa. E nesse vídeo de hoje nós vamos conhecer com mais detalhes a prova discursiva desse concurso, algumas estratégias para você conseguir gabaritar, tirar uma nota máxima nessa etapa. Além disso, também vou apresentar para vocês quais são os critérios da banca organizadora, que é o Sebrasp que está organizando esse certame. E eu ainda trouxe também aqui apostas de tema para essa prova discursiva. Sim, é muita coisa que a gente vai conversar aqui, mas é fundamental que vocês cheguem preparados para ambas as etapas desse concurso, tanto para a prova objetiva, como também para a prova discursiva, para que você consiga garantir uma dessas vagas. Bom, como eu estava falando, a banca organizadora é o Sebrasp. E nós teremos, e aqui eu estou falando de todos os cargos que envolvem esse concurso, nós teremos 260 vagas imediatas. Além disso, teremos também um cadastro de reserva de 480 vagas, tá? É muita coisa. E as oportunidades são para diversos cargos. Se eu não me engano, nós temos mais de 15 cargos, 17, uma coisa assim, cargos que vão para o caso também de analista de apoio às atividades da Polícia Civil. Nós temos também o cargo de gestor de apoio às atividades da Polícia Civil. São cargos de nível médio, alguns cargos são de nível superior. E os salários, eles variam de um pouco mais de 4 mil, podendo chegar a mais de 8.700. Então, uma excelente remuneração também. Além de uma boa quantidade de vagas, nós também temos uma excelente remuneração. Outro ponto interessante para destacar aqui é que nessa prova nós não vamos ter o famoso teste de aptidão física que acontece muito nas carreiras policiais, que é o TAF. Nessa prova vai ser cobrado como etapa desse concurso a prova objetiva e a prova discursiva. Então não vai ter TAF, não vai ter o psicotécnico, nada disso, só essas duas etapas. Falando da prova objetiva, teremos uma prova bem no estilo do Sebrasp, aquela prova de certo e errado, em que uma errada anula uma certa. Então já fica ligado aí com os seus chutes, muita atenção naquilo que você vai chutar. Falando especificamente da prova discursiva, vou deixar só o slide na tela para eu fazer algumas anotações aqui com vocês. Bom, falando especificamente da prova discursiva, ela vai valer até 30 pontos. A objetiva até 120 e a prova discursiva até 30 pontos. A prova consistirá de uma redação de texto dissertativo, isso quem está dizendo é o edital, não sou eu, tá? Com, no máximo, 30 linhas. E ele fala lá no edital que será cobrado conhecimento específico relacionado ao cargo ou à especialidade. Pessoal, quando o edital vem assim, falando que vai ser cobrado a respeito de conhecimento específico relacionado ao cargo, à área de atuação, à especialidade, a nossa expectativa aqui é de uma discursiva do tipo expositiva. E se você não sabe que tipo de discursiva é essa, quando eu falo discursiva expositiva, fica tranquilo, tá? Porque ainda nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês entenderem como é a estrutura desse tipo de discursiva. Bom, como nós temos a formação de cadastro de reserva, eu vou analisar aqui, e é uma quantidade bem grande de vagas, analisando especificamente o cargo de analista de apoio às atividades policiais na especialidade de agente administrativo, só para esse cargo vão ser corrigidas 1.470 discursivas, só para ele, tá? Porque, como eu falei, a gente vai ter a formação do cadastro de reserva, então isso significa que o órgão ele tem o interesse de aproveitar esse cadastro de reserva, certo? Para vocês terem ideia, para a gente ter uma noção do peso da discursiva, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, imagine a situação que você conseguiu 85 pontos na prova objetiva. Algumas pessoas aí vão falar, mas 85 não é tanto de 120. Gente, é uma boa nota. Sabe por quê? Porque a gente está lidando aqui com uma prova em que uma errada anula uma certa. Então, para esse estilo de prova, 85 pontos é uma nota bem razoável.
Então, imagine que você tirou 85 pontos na prova objetiva, vai ter sua discursiva corrigida e você alcançou a nota máxima, você fechou a prova discursiva, tirou 30 pontos. Com a simples conta aí, vocês vão perceber que esses 30 pontos da prova discursiva, ele vai refletir em mais de 25%, ele vai corresponder a mais de 25% da sua nota. E volta e meia eu falo isso aqui nas nossas aulas. Às vezes a gente fica brigando ali para uma questão mudar de gabarito, para uma questão ser anulada. E de fato a gente tem que brigar, a gente tem que batalhar pelo que a gente acha correto, pela nossa opinião. Mas se uma questão anulada faz diferença, se uma mudança de gabarito faz diferença, você imagina 25% da sua nota, o quanto que isso pode te colocar dentro ou fora dessas vagas. Concordam? Bom, e falando um pouquinho agora, conhecendo quais são os critérios que a Banca Sebrasp vai utilizar para corrigir essa prova discursiva. Isso daí que eu coloquei no slide, eu retirei exatamente do edital de vocês, certo? Vou deixar aqui agora só o slide para facilitar a nossa leitura. Ele diz que vai ser uma prova discursiva, vai ser corrigida conforme os critérios. Então, para apresentação e estrutura textuais e desenvolvimento do tema, a nota relativa vai ser a pontuação de 30 pontos. Então, ele vai dar muita relevância à estrutura do texto e desenvolvimento do tema, o quanto que você consegue discorrer sobre aquele tema. E isso é natural, tá? Na discursiva expositiva, isso é bem natural porque ele vai cobrar um conhecimento específico. Ele precisa ter certeza que vocês sabem discutir sobre aquele conhecimento da sua área. E no item B, ele fala a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará um número de erros. Então, aqui é o número de erros que ele vai descontando da sua nota. Considerando aspectos como o quê? Como a grafia, a morfossintaxe, propriedade vocabular, tudo isso vai ser analisado para contabilizar o número de erros. Por isso aqui, ó, muita atenção, revise seu texto, tá? Separa ali, nem que seja 10 minutinhos antes de passar para a folha definitiva de resposta à sua discursiva, faz uma revisão, presta atenção se você acentuou corretamente, se você pontuou corretamente, se as suas concordâncias estão corretas, certo? E aí ele fala, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida, que são aquelas 30 linhas que eu comentei com vocês. Atenção aqui ao respeito à margem também, tá? E aí será calculada, então, para cada candidato a nota da prova discursiva por meio da seguinte fórmula. Aqui eu vou ter a nota com relação ao conteúdo, menos esse outro cálculo aqui, em que aqui é o número de erros com relação à grafia, morfossintaxe, como a gente viu, e o TL corresponde ao número de linhas. Por isso que é tão importante, se você for parar para pensar, você buscar aproveitar o máximo possível de linhas, alcançar aquelas 30 linhas mesmo, porque se você tiver muitos erros, isso vai... se você teve... Vou voltar aqui para a minha tela. Se você teve muitos erros, mas também produziu até o limite da quantidade de linhas, isso vai fazer com que o desconto da sua nota seja menor do que, por exemplo, uma pessoa que teve muitos erros, mas só discorreu ali 25 linhas ao invés das 30. Bom, será atribuída nota 0, então vai zerar a prova discursiva em que caso? Se houver fuga ao tema, pessoal, muita atenção, tá? Com relação a essa questão de fuga ao tema. Também volta e meia aqui nas nossas aulas eu comento isso com vocês, da importância de você responder aquilo que foi solicitado, principalmente se eu estiver tratando de uma discursiva do tipo expositiva. Não vai discorrer sobre um assunto completamente diferente para mostrar domínio com relação a um assunto completamente diferente, porque você, mas eu não sei isso aqui que ele perguntou, mas eu sei esse outro ponto. Não vai adiantar. Tá? Isso não vai agregar na sua nota em nada e ainda pode correr o risco de você zerar a prova discursiva, ser avaliado com a nota 0 nessa prova discursiva por conta de fuga ao tema. Então, ainda que você saiba pouco sobre aquele tema, procure tratar sobre ele mesmo, certo? Ainda que de uma forma superficial, ainda que de uma forma incompleta, do que tratar de um tema completamente diferente. Ele fala também de não haver texto, de você não escrever absolutamente nada, da existência de uma marca identificadora, por exemplo, você assinar a prova. E ele diz aqui, nos casos de fuga ao tema ou de não haver texto, o candidato receberá a nota da prova discursiva igual a 0. E será eliminado aquele que obtiver uma nota na prova discursiva inferior a 15 pontos,
tá? Então, não importa se você fechou a objetiva, imagina que você tirou 120. Se na sua discursiva sua nota foi inferior a 15 pontos, você vai estar eliminado. Mas tenho certeza que isso não vai acontecer com ninguém que está aqui assistindo essa aula, com nenhum dos nossos alunos do preparatório. Falando um pouquinho com relação à discursiva do tipo expositiva. Lembra que eu comentei com vocês que a nossa expectativa é de uma prova discursiva do tipo expositivo? Pois bem, se você não sabe estruturar essa modalidade, eu vou te explicar agora. E com essa estratégia, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar essa etapa. Bom, nessa modalidade, gente, você vai ser demandado quanto ao seu conhecimento teórico, técnico, científico sobre determinado assunto. E são conhecimentos que, em geral, não abrem margem para o que nós chamamos de argumentação de opinião. Aqui, vocês vão utilizar uma argumentação técnica. Como assim uma argumentação técnica? Como é que eu vou demonstrar essa argumentação técnica? Com uma citação, com exemplos, com conceitos. Eu posso trazer o conceito de um autor? Pode. Posso trazer a citação da Constituição, de uma norma específica, da lei? Pode, com certeza. Exemplos, ilustrações, tudo isso você pode utilizar para embasar a sua argumentação técnica. Vou dar aqui um exemplo para vocês de uma discursiva do tipo expositivo. Então, imagine que ele fala lá, discorra a respeito das organizações formais modernas. Quais são as características das organizações formais modernas? E aí, geralmente vem o texto de apoio, na sequência ele vem com o tópico A. No aspecto A, você deve discorrer sobre as características das organizações formais modernas. Na letra B, explique o tipo de departamentalização funcional e qual é o formato de organização que é melhor aplicado para esse critério de departamentalização. Na letra C, nos critérios de departamentalização funcional, quais são as vantagens e desvantagens? Bom, seria mais ou menos essa estrutura daí. E vou aqui abrir novamente o slide. Nesse caso da discursiva expositiva, como é que vocês devem estruturar? Vocês não precisam fazer uma introdução, não precisa fazer um parágrafo de conclusão. Você vai utilizar cada um dos seus parágrafos para responder a cada um dos aspectos que foi solicitado. Então, aqui no primeiro parágrafo, você vai discorrer sobre o primeiro aspecto. Como eu comentei aqui um exemplo, discorra sobre as características das organizações formais modernas. Aqui você vai já iniciar. As características das organizações formais modernas são papapá, papapá, papapá. E aí vai dizendo, pode utilizar a citação de um autor, se você não lembrar. Se não lembrar também, não tem problema, não precisa copiar exatamente a citação daquele autor, não. Mas a ideia é, você vai apresentar o seu aspecto, vai deixar marcado para o examinador qual é o ponto que você está discorrendo a respeito ali. Então, você inicia as organizações formais modernas. Tô só dando um exemplo, tá? Você pode estruturar melhor. Como característica, tá? Aí você vem com o seu argumento, você pode utilizar 1, 2, 3 argumentos e no final você pode fazer até um períodozinho ali de encerramento. É facultativo esse período de encerramento, se assimila a uma conclusão daquele parágrafo, certo? Mas o ponto principal aqui, gente, é você deixar muito bem marcado no início do seu parágrafo do que é que você está tratando ali. Copia a parte lá do aspecto. As características das organizações formais modernas são, ou, por exemplo, a departamentalização funcional apresenta como características isso. Ou a departamentalização funcional tem como vantagens, tá? Deixa marcado, deixa claro para o examinador daquilo que você vai discorrer. Por quê? Porque o examinador nem sempre ele é um especialista no tema, daquilo que você está tratando na prova discursiva, então facilita o trabalho dele. Quando ele vai fazer o processo comparativo do padrão de resposta da banca com a sua discursiva, se você já deixa marcado logo no início do parágrafo do que é que você está tratando, isso facilita esse processo de comparação do padrão de resposta com a sua discursiva e ele vai perceber que tudo aquilo que foi solicitado em cada um dos aspectos você abordou, tá? Cada um dos parágrafos aqui vocês vão perceber que vai se ater a responder a um determinado aspecto. Então, segundo parágrafo, outro aspecto, terceiro parágrafo, outro aspecto. E aí, a quantidade de parágrafos vai depender da quantidade de perguntas que foram feitas para vocês, de aspectos que a gente tem para discorrer. Mais algumas dicas com relação à prova expositiva. Sejam objetivos, procurem responder aos aspectos
os pontos que foram solicitados. Já falei isso aqui hoje, tá? Nada de ficar inventando, de abordando um tema diferente para mostrar domínio num tema diferente daquele que foi solicitado. Isso não vai agregar em nada e tá até no edital de vocês que isso pode acarretar em fuga ao tema e uma nota zero. Redigir a resposta seguindo a norma culta. Seus erros, eles vão ser descontados da sua nota. Então, faz aquela revisão antes de passar para a folha definitiva, como eu também já comentei aqui. Realizar uma boa estruturação dos seus textos. Cuidado com os períodos muito extensos, certo? Presta atenção, respeita as margens também do texto, respeita a organização dos seus parágrafos, a forma como você vai dividir esses parágrafos. Planejar os parágrafos naquelas 3 partes que a gente acabou de ver. Apresenta o aspecto, traz o teu argumento técnico e, se ainda for possível, você pode fazer um fechamento, uma espécie de uma conclusão para aquele parágrafo. Não fuja aos temas, aplique os elementos de ligação. Gente, fundamental aqui você aplicar os elementos de ligação. Quando eu falo em evitar períodos muito extensos, os elementos de ligação vão te ajudar exatamente nisso daqui. Os pronomes relativos, pronomes demonstrativos, porque quando você utiliza os elementos de ligação, você consegue pontuar melhor na coesão e na coerência textual, além de mostrar que as suas ideias estão encadeadas, que elas estão conectadas uma com a outra, não fazer os períodos extensos que torna aquela leitura cansativa, faz com que o examinador ele se perca ali no meio das suas ideias também. Respeitar a estrutura, a translineação, a correta separação silábica do seu texto. E última dica, mas não menos importante, é baixar o nosso e-book. O nosso e-book ele é um material gratuito que está disponível no link aqui desse vídeo e vocês podem baixar ele. Se você está gostando, né, que o vídeo ainda continua aqui, ainda temos algumas apostas para fazer de temas. Se você está gostando desse vídeo, aproveita, baixa o e-book, porque lá tem muito mais dicas e estratégias do que eu estou passando aqui rapidamente para vocês. E eu sei que vocês já estavam ansiosos, né, para saber algumas apostas. A gente sempre fica assim pensando, pô, como é que eu começo a praticar? Qual tema que eu começo a praticar? Então, eu separei aqui algumas sugestões para você colocar em prática, mas eu já te adianto que no nosso preparatório a gente tem uma série de temas de discursivas e netas para você praticar e com o padrão de resposta, para você poder comparar, para que você possa comparar com a sua discursiva e analisar aquilo que você pode melhorar, como foi a nossa orientação para a resposta com relação àquele aspecto, o que é que você pode modificar, o que é que você pode melhorar, certo? E a gente vai estar sempre disponível também para tirar dúvida e trocar ideia com relação a esses padrões de resposta. Mas mais para frente eu falo um pouquinho do preparatório, falando um pouquinho agora sobre as nossas apostas para a prova discursiva do tipo expositivo. Aqui, tá? Eu estou falando do cargo de analista de apoio. Já vou colocar aqui em cima para ninguém esquecer. As atividades da Polícia Civil, tá? Especialidade, agente, é o agente administrativo. Um exemplo, discorra sobre os conceitos do PPA, da LDO e da LOA. Tá? Explica as fases do ciclo orçamentário. Aqui, PPA, LDO e LOA, tu pode pegar, por exemplo, os conceitos que estão dispostos lá na Constituição. Aí, com relação, explica as fases do ciclo orçamentário. Aqui você tem que falar desde a elaboração do planejamento do ciclo orçamentário até a discussão, a aprovação desse ciclo, quando a proposta orçamentária é enviada para o Poder Legislativo, e aí a gente vai discutir, revisar e aprovar o orçamento, até de fato ele ser executado, e a avaliação, controle e avaliação sobre ele. E na mesma discursiva, aqui a gente vai ter 3 pontos, tá? Primeiro aspecto, para você praticar aí na sua casa. Segundo aspecto. E o terceiro aqui, ele pede... gente. Discuta os conceitos de orçamento público para o controle das receitas e despesas. Qual a importância, qual o impacto do orçamento público para o controle de receitas e despesas? Ótimo tema aí, tema de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Bom, falando agora um outro tema para vocês, tá? Explique o conceito de gestão de processos, destacando as suas etapas. Aqui você vai falar do mapeamento, da análise e modelagem de processos, certo? Aí aqui seria o primeiro tópico, o primeiro aspecto.
Aqui tem um pontinho, tá? Como a utilização de ferramentas de gestão de processos como os KPIs podem influenciar na tomada de decisão da administração pública. Para quem não lembra, tá? KPI é indicador de desempenho. Os indicadores de desempenho são aquelas métricas utilizadas para avaliar a eficácia de um processo, identificar possíveis áreas de melhoria. E eles são muito importantes, eles são um fator decisivo para a tomada de decisão numa política pública, para a tomada de decisão de uma política pública. O que é que a gente tem que modificar, qual a área de atuação que precisa de alguma interferência para melhorar. E a terceira pergunta aqui para esse exemplo foi: quais são os principais desafios da adoção de ferramentas de gestão de processos no setor público e quais são as estratégias que podem ser adotadas para garantir a sua efetividade? Bom, ótimo tema também, gestão de processos está sempre em alta, tanto na objetiva como também pode aparecer na prova discursiva. E, por fim, algum tema relacionado à administração de recursos materiais. Aqui eu tenho, explica a diferença dos métodos de controle do PEPS e do EPS. Lembrando, né? PEPS primeiro a entrar, o primeiro a entrar, o primeiro a sair. E o EPS, o último a entrar, é o primeiro a sair. Esses métodos, eles tratam da ordem em que os itens são retirados do estoque. Para quem não lembra, o método PEPS, os produtos são retirados do estoque numa ordem cronológica. Já estou aqui fazendo a revisão com vocês, tá? Numa ordem cronológica da entrada. Os itens mais antigos, né, os primeiros a entrar, saem primeiro, deixando os mais recentes no estoque. É um método muito utilizado para aqueles casos de alimentos são produtos em geral perecíveis. O EPS no caso, os produtos mais recentes, ou seja, os últimos a entrar, são os primeiros a sair. Nesse caso, ele não é muito utilizado no Brasil, tá? É um método mais utilizado em contextos onde os preços dos produtos tendem a variar, como mercado com alta volatilidade de preços. E essa foi a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta aqui, tá? Discorra sobre as principais etapas do processo de compras. E por fim, nós temos o quê? Como a utilização de ferramentas no processo de compras pode influenciar na eficiência e na eficiência na aquisição de bens e serviços, certo? Também ótimo tema, boa aposta aí para a prova de vocês. Se você quiser praticar, a gente já deixa aí essas 3 tarefinhas de casa para vocês irem treinando. E como eu estava falando, no nosso preparatório, gente, além dessas apostas que eu deixei aqui para vocês, a gente tem uma série de temas inéditos, discussão dos critérios do SEBRASP com detalhes aqui, tá? Uma série de estratégias para vocês pontuarem com a nota máxima para essa banca, estratégias de estruturação dos parágrafos, quais são as palavras-chave, os articuladores do discurso que você pode utilizar, como conseguir uma nota boa, mesmo que você ainda não saiba muito com relação àquele tema. Qual estratégia que você deve utilizar nesse caso quando você é pego de surpresa? Tem dezenas de questões de provas anteriores, não só do SEBRASP, tá? Mas de outras bancas também. Questões inéditas, como eu já falei, e videoaulas sobre todas essas estratégias. Eu ainda posso acrescentar aqui, professores com aptidão para a área específica, certo? No meu caso, por exemplo, eu sou professora de administração e estou aqui na discursiva com vocês para auxiliá-los para essa área em específico. Então, nossas discursivas, elas são elaboradas por professores da área. Nossos vídeos são tratados, todas as nossas videoaulas são de professores daquela área de atuação da prova discursiva também. E a gente está, obviamente, à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado das apostas que a gente deixou aqui como tema. Espero que vocês se preparem e iniciem, na verdade, essa preparação o quanto antes e espero poder ler aqui nos comentários algumas aprovações. E a gente se vê na próxima aula.